Olá, pessoal. Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo. Nós temos hoje aqui um encontro especialíssimo com o professor Márcio Holland. Ele é professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, num estúdio que foi realizado sobre o que é certo e o que é errado com relação à saúde dos alimentos. E aí entram as questões. Tira açúcar, não põe sal, põe aquilo. E esse negócio gera uma confusão danada. E o professor Márcio desenvolveu um estudo muito precioso. Eu vou pedir que ele, por favor, nos tire mitos. O que é de fato importante ou não importante nessa história toda dessas ondas que sempre aparecem com relação, e inclusive o açúcar, né, que é um tema onde o Brasil é o campeão mundial no açúcar planetário. Professor Márcio, por favor, seja bem-vindo e a sua aula sobre este tema, com muito prazer. Muito obrigado. Muito obrigado, um prazer estar aqui para falar com vocês. Nós realizamos uma pesquisa na Fundação Getúlio Vargas, um grupo de pesquisadores e eu, discutindo o que a gente chama de aquilo que é uma agenda muito comum hoje em dia no Brasil, o debate sobre se devemos tributar ou não tributar, ou aumentar, na verdade, já tributamos bastante, bebidas adocicadas no Brasil, como refrigerantes em geral, né? E o diagnóstico muito conhecido e amplo de toda a sociedade é que bebidas adocicadas, como refrigerantes, ao ser consumidas, certamente aumentaria a obesidade, o sobrepeso no Brasil. Isso é um grave problema de saúde pública. Nós sabemos que a obesidade e o sobrepeso é considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença crônica não transmissível muito séria, muito relevante na maioria dos países no mundo. E nós resolvemos, então, estudar se, de fato, um aumento de tributação sobre bebidas adocicadas, como refrigerantes, reduziria o seu consumo e se isso reduziria a obesidade no Brasil. Tá? A partir daí, nós fizemos vários trabalhos empíricos, estatísticos, é um estudo com olhar de economia sobre a questão, e nós fomos direto na pesquisa de orçamento familiar, que é chamada POF. É uma pesquisa muito detalhada de todo o consumo da sociedade brasileira. Fizemos vários estudos a partir dessa pesquisa, utilizando técnicas estatísticas, econométricas em geral. Identificamos os seguintes, né? O primeiro, que a quantidade de domicílios no Brasil que consomem refrigerante vem caindo no Brasil. Era em torno de 33% na pesquisa anterior, de 2008, 2007, 2008, e para a pesquisa de 2017, 2018, a percentual de domicílios que consomem refrigerantes caiu para 22%. Da mesma forma, nós observamos que nos últimos 10 anos, de 2010 a 2020, o consumo de refrigerantes per capita por litro por ano do brasileiro caiu aí de quase 90 litros por ano para menos de 60 litros por ano per capita. Né? E aí, primeiro, então você tem uma queda muito relevante, seja na pesquisa de orçamento familiar, seja nas pesquisas realizadas, estatísticas diversas, inclusive pela Associação de Fabricantes de Refrigerantes, como a BI, todas elas mostram essa queda relevante no consumo de refrigerantes no Brasil. A outra questão foi comparar isso com o cenário internacional. Aonde estaria o Brasil no consumo de bebidas açucaradas, adocicadas, em geral, incluindo aí os refrigerantes. E numa pesquisa para 93 países, nós observamos, a partir dos indicadores da Euromonitor Internacional, todas essas pesquisas, todo esse trabalho tem fontes reconhecidas internacionais de peso. Nós mostramos que o Brasil está em posição no número 63, no total de 93 países. Para você ter uma ideia, na América Latina, quando a gente compara aqui na região próxima à nossa, você tem países como a Argentina, que tem um consumo de 221 litros por ano per capita, tá? De refrigerantes. Uruguai em torno de 200 litros. México, 171 litros. E o Brasil está aí
numa posição, segundo o indicador da Euromonitor, com em torno de 90 litros por ano. Então, bem menor que a média mundial, bem menor que a média dos nossos vizinhos. E por que essa discussão é importante? Porque a obesidade vem crescendo no Brasil, assim como no mundo todo. Num levantamento que fizemos, desde os anos 70 até hoje, a obesidade cresce de forma relevante em todas as economias do mundo e hoje ela já representa 1/4 da população de países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, para se ter uma ideia, a obesidade é um indicador medido de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, que é o índice de massa corporal superior a 30 quilos por metros ao quadrado, né, ela já está em 42% da população norte-americana. Tá? No México está em mais de 36% da população mexicana que tem aquele consumo de mais de 170 litros de refrigerantes por ano. Mas no Brasil, esse nível de obesidade está em 20%, quando a gente pega e compara com toda a população brasileira, ou se você quiser pegar somente a população adulta, em torno de 25%. Quando você pega adolescentes, ao contrário do que muita gente diz, no Brasil ela é muito baixa, ela é abaixo de 10% da população entre 10 e 20 anos de idade. Então, aí surge a pergunta, né? Então, devemos desincentivar o refrigerante, aumentando a tributação no Brasil, para evitar o aumento de obesidade, mesmo que ele seja relativamente baixo em comparação com a média mundial, com países como México, Estados Unidos. Nós aí fomos levantar, então, o grau de carga tributária sobre o setor. Tá? O México praticamente não tributava o segmento e aumentou a tributação, de sorte a ter hoje a tributação variando entre 10% e 20% de carga tributária efetiva. Né? E outros países, como a África do Sul, em geral, tem uma onda de aumento de carga tributária ou de tributação sobre bebidas adocicadas e refrigerantes, visando reduzir a obesidade. Mas no Brasil, nós encontramos uma situação de novo diferente, mais uma vez diferente. No Brasil, a carga tributária efetiva sobre refrigerantes, como por exemplo de latinha de um refrigerante, já está em 46%. E aí surge uma discussão: faz sentido aumentar a carga tributária sobre um segmento que já está em média em torno de 46% de tributação? Quais seriam as consequências sobre isso? De novo, fomos fazer uma outra pesquisa para verificar o quanto a população brasileira substituiria um refrigerante por uma outra bebida considerada saudável, como suco natural ou mesmo água, né? E nós encontramos que o que a gente chama de elasticidade, preço de demanda muito baixo. Ou seja, o brasileiro dificilmente trocaria ou trocaria em escala muito pequena o refrigerante por um suco natural ou por água. E a explicação provavelmente tem a ver com a renda. Né? O suco natural no Brasil, quando ele é muito natural, não adocicado, ele é muito caro, a renda do brasileiro é muito baixa. O que aconteceria com o aumento da carga tributária sobre refrigerantes é simplesmente o aumento da tributação sobre consumo no Brasil. Tá? Só para lembrar que metade da carga tributária brasileira é sobre consumo. O Brasil tem um sistema tributário extremamente regressivo. Aumentar a tributação de produtos de alimentos em geral no Brasil só tende a tornar esse sistema ainda mais regressivo. O que quer dizer isso? Cada vez mais a população mais pobre tem um peso maior do tributo sobre a população mais rica. E nós podemos observar isso também, da mesma forma que o consumo de bebidas adocicadas, ao aumentar a carga tributária, mais do que esses 46%, ela praticamente não mudaria muito para níveis de renda maiores, e ela simplesmente reduziria a renda real dos mais pobres. Então, na verdade, os mitos da discussão sobre tributação no Brasil se desfazendo. Primeiro, porque o refrigerante representa muito pouco do consumo calórico no Brasil, uma média
de 1 vez a 2 por semana de consumo de refrigerantes por parte da população brasileira, segundo a pesquisa de orçamento familiar, mais ou menos 20% dos domicílios com esse consumo semanal. Ela vem já se reduzindo, uma redução nos últimos 10 anos de 34%, e a obesidade subiu de 18% da população para 20% da população. E, por fim, a carga tributária do setor já é muito alta, indicando que não haveria uma efetividade sobre essa tributação sobre esse produto. Ok. Professor Márcio, eu quero parabenizá-lo pelo estudo aqui numa síntese curta, mas genial. Quer dizer, temos 46% já de imposto. Quer dizer, falar de aumentar o imposto para proteger a saúde, eu acho que a turma fica procurando aí conto de fadas, viu? Eu acho que esse seu trabalho ele explode mitos na tributação da alimentação associado ao campo da preocupação com a saúde. Professor Márcio Holland, parabéns. Vou ler com muito mais atenção toda a pesquisa e eu agradeço muito pela síntese que o senhor ofereceu aqui nesse curto espaço de tempo, mas me parece claro, não é através desse método que nós vamos estar realmente protegendo a saúde do brasileiro. E a sua observação é muito, muito interessante. Quanto mais você aumenta imposto em alimento, mais você pune o cidadão brasileiro da base da pirâmide da baixa renda, ou seja, completamente inútil e injusto. Professor, muito obrigado e sua despedida, a sua palavra final aqui para os nossos internautas, telespectadores, espectadores do nosso Agroalimento Podcast, que alimenta o mundo, mas com justiça e sabedoria, acima de tudo. Com justiça social, com justiça tributária. A obesidade, professor, é um assunto muito importante. Ela tem causas múltiplas, multidimensionais, elas vão muito além do consumo calórico. A inatividade física do brasileiro é muito alta. A questão da obesidade está muito associada à evolução da idade, ao envelhecimento da população, ao modo de vida urbano. São vários outros fatores que a gente precisa atacar no Brasil em vez de aumentar tributos, né? Mais ainda, imagina uma carga tributária de 80%, 90% sobre um produto no Brasil. Isso não faria o menor sentido. O Brasil já tem uma carga tributária muito alta. Vamos discutir o assunto com mais criatividade, né? Perfeito. Professor, bom trabalho, obrigado e vamos para frente com sabedoria, acima de tudo. Obrigado, muito professor. Obrigado. Prazer, até logo.